aí, Alfartana e Alfartana! Meu nome é Fernanda Helene, eu sou prof de Direito Previdenciário e agora vamos iniciar os estudos sobre financiamento da Seguridade Social. Então, bora lá. Financiamento da Seguridade Social. Financiamento da Seguridade Social. Show? Beleza. Traduz aí, Fer, o que é o financiamento da Seguridade Social? É basicamente dizer toda a estrutura financeira, ou seja, da onde vai sair a grana para pagar toda a despesa da Seguridade Social. Lembrando que Seguridade Social é o megazord da Seguridade Social, né? Então a gente fala de saúde, previdência social e também assistência social. Show? Lá do artigo 194, parágrafo único. Na verdade, 194 caput. Parágrafo único entraremos agora. Por quê? Quando eu falo de financiamento da Seguridade Social, eu obrigatoriamente tenho que retornar ao parágrafo único do artigo 194, quando ele fala do princípio da diversidade da base de financiamento. Por quê? Quando eu falo aqui diversidade da base de financiamento da Seguridade Social, eu quero dizer o quê? Que o meu financiamento, que da onde sairá originará, né, todas as receitas, ou seja, todo o dinheiro que entra para pagar o financiamento da Seguridade Social, ele tem que ser de base diversa. Significa o quê? Eu tenho que ter vários lugares para arrecadar o dinheiro suficiente para dar conta das despesas, tá bem? Então, esse artigo aqui, o parágrafo único, inciso 6, que fala da diversidade da base de financiamento, que foi alterada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que ela aumentou, né? Ele parava aqui, diversidade da base de financiamento aqui, e falava-se, essa era a redação antiga, e agora, com a redação pós-emenda constitucional, identifica-se, né, as rubricas contábeis específicas de cada área, lembrando que previdência continua sendo contributiva, tá bem? Diferentemente da saúde e da assistência, que independem de contribuição, mas a saúde é universal e a assistência é para quem dela necessitar. Show? Então, essa é a base, diversidade da base de financiamento. Tá bem, Fer, lembrei agora do princípio, só que eu preciso saber a materialização desse princípio, já que o financiamento da Seguridade Social tem que ser totalmente estruturado. Tranquilo? Então, a gente vai para a materialização dele. E ela ocorre aonde? Ela ocorre justamente no artigo 195 da Constituição Federal, em que ele diz que o financiamento da Seguridade Social será feito por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante os recursos orçamentários, né, provenientes de todos os entes federativos, fala-se União, Estado, DF e municípios, e pelas seguintes contribuições sociais, que é onde a gente vai entrar agora. Então, ele fala sobre os orçamentos, a sociedade e também as contribuições sociais. Contribuições sociais. Beleza? E dessas contribuições sociais, o artigo 195, ele lista 4 incisos e eles se subdividem. Eu vou iniciar com o primeiro, que ele fala sobre o E aqui, ó. Você já desenha no seu caderno um E aqui, que significa dizer o quê? O inciso 1, ele vai falar sobre empresa, empregador, ele vai falar sobre empresa e também equiparados. Então, aqui são os 3 E's, empregador, empresa e os equiparados a eles. Tranquilo? Então, desses 3 aqui, eu vou ter exatamente 3 alíneas. Eu vou ter a linha A, a B e a C aqui no inciso 1. A primeira vai falar sobre a cota patronal, que é a incidência de contribuições sociais sobre a folha de salário. Então, quando eu falo aqui da folha de salário e os demais rendimentos, folha de salário e os demais rendimentos, eu falo da cota patronal
ou também conhecida como cota previdenciária patronal, CPP aqui, tranquilo? Por que eu falo essa forma também? Pode aparecer na sua prova só a descrição, a maneira como está descrita, expressa na Constituição, mas pode aparecer também o nome desta contribuição social, tá bem? Porque essas contribuições, elas têm, cada uma tem um nome específico. E eu falo da folha de salários, e o importante de falar aqui da folha de salários, e você, seja com o texto da Constituição, seja com material em mãos, você vai perceber que ele fala sobre não só o empregado, mas ele fala sobre aqueles que também sem vinculação empregatícia. Por que que ele usa essa expressão? Ele usa essa expressão porque aqui ele vai incluir também o contribuinte individual, que ele presta serviços a uma pessoa jurídica, e ele também vai incluir aqui o trabalhador avulso, porque lembra que o trabalhador avulso ele não tem vínculo empregatício. Feito? Então, folha de salários, temos aqui a CPP, ou cota patronal também chamada, tá bem? A linha B vai falar sobre receita e faturamento. Ela vai falar sobre receita e faturamento. E quando ela fala sobre receita e faturamento, ela está se referindo a PIS, PASEP e COFINS. PIS, PASEP e COFINS. Beleza? PIS, PASEP e COFINS. Então, pode aparecer em contribuições sociais incidentes sobre receita ou faturamento, ou PIS, PASEP e COFINS. E a linha C, ela vai falar sobre lucro. E daí, para lucro, tem a contribuição social sobre lucro líquido, tá bem? Contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL. Feito? Fer, essa parte é impressão minha ou essa parte financeira, quando eu entro aqui nas contribuições sociais, ela é bem tributária? Você está certíssimo. Ela é muito tributária. Por quê? Eu tenho que usar recursos públicos por meio de tributos, que são contribuições sociais, é uma modalidade de tributos, e dessa forma eu tenho a possibilidade de arrecadar todo o dinheiro suficiente para pagar todas as despesas. Porque lembra, não adianta o 194 ser da hora, o 193 fala sobre a ordem social, os parágrafos únicos, né? Todos os incisos ali, ou, por exemplo, eu mesma colocar a diversidade da base de financiamento na minha Constituição, só que eu não consegui materializar isso, certo? Ah, beleza, está tudo lindo na Constituição, mas da onde eu vou tirar o dinheiro para toda essa despesa? Porque tudo isso daqui gera muita despesa pública, tá bem? É lógico, não é puramente uma despesa, é um investimento social. Por quê? A estrutura da Seguridade Social funcionando faz com que, por exemplo, tenha uma diminuição de criminalidade, de violência. Isso influencia também, tá? Quando esse sistema aqui funciona, isso influencia em outros, por exemplo, na segurança pública do país. Tranquilo? Então, dada essa estrutura do inciso 1, com essas contribuições sociais, eu passo para 2. E a 2 fala o seguinte, o inciso 2, na verdade, ele fala o seguinte. Ele vai falar sobre os trabalhadores e demais segurados, certo? E demais segurados. E quando eu entro em trabalhadores e demais segurados, qual que é o rolê aqui? Trabalhadores e demais segurados é toda a galera, todos os segurados ali, obrigatórios e facultativos da Previdência Social, tá? E lógico, as contribuições de cada um deles vai ser diferente. Lembra que contribuinte individual e facultativo, contribuinte individual aqui, via de regra, né? Contribuinte individual via de regra, ele o quê? Ele contribui da mesma forma como o facultativo. Por que eu falo via de regra? Porque eu falei contigo lá no início aqui da folha de salário que o contribuinte individual, quando ele presta serviços a uma pessoa jurídica, é como se ele se assemelhasse a um empregado. Então, quem tem a obrigação tributária de recolher a contribuição social não é ele, como via de regra é, assim como no facultativo. É de quem? É de quem ele prestou o serviço, é dessa PJ, tá bem? Tanto é que, por exemplo, se esse contribuinte individual chegar na Previdência Social e falar assim, olha, enfim, tá com uma incapacidade e ele quer comprovar que ele também tem a carência, né? Aquele tempo mínimo de contribuições mensais. O que ele faz? E não tem nada no CNIS dele, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele comprova o trabalho porque o ônus da contribuição não era dele, diferentemente se ele fosse um contribuinte individual, digamos, na forma original, né?
que ele tem o ônus, a obrigação de contribuir. Feito? Então, dado esse parênteses aqui, para ficar claro, contribuinte individual e facultativo. E as alíquotas deles são de 5%, 11% e 20%, certo? Alíquotas aqui são as porcentagens, né? A forma técnica como se chamam porcentagens aqui, 5%, 11% e 20%. Lembrando que aqui, a de 5% e a de 11% são do plano simplificado. Simplificado, tá bem? Por quê? Estas alíquotas incidirão sobre a base de cálculo, salário de contribuição, agora um tributareza aqui, incidirão sobre a base de cálculo necessariamente sobre o valor de um salário mínimo. Tranquilo? Isso significa dizer que essas bases de cálculo são fixas. Fer, para um pouco que ficou um troço que eu não compreendi. O que eu quero dizer? Tem a alíquota, certo? Tem a porcentagem. A base de cálculo é o salário de contribuição. Aqui nesses dois, a base é fixa. Significa dizer que necessariamente será sobre o valor de um salário mínimo. O salário mínimo hoje, R$ 1.212, certo? Então, será 5% sobre R$ 1.212. A alíquota incidente sobre a base de cálculo. Por que que eu falo que ela é fixa? Porque necessariamente é o valor de um salário mínimo. Eu não consigo diminuir nem aumentar esse valor, quando eu falo de 5% e 11%. Quando eu falo de 20%, aí ela pode ser do mínimo até o teto, do mínimo até o teto. E a diferença aqui é porque eu falo de inclusão previdenciária, aquele rolê de, para não sobrecarregar a assistência social, que ela independe de contribuição, o que eu faço? Eu incluo mais contribuintes para que mesmo que eles acessem os benefícios no valor de um salário mínimo, eles acessem benefícios previdenciários, naquela relação, naquele rolê contributivo. Caráter contributivo da Previdência Social, lá do 201 da Constituição Federal. Tranquilo? Então, beleza. Então, já no 20%, eu tenho a diferenciação aqui, é que eu posso incidir do salário mínimo até o teto, e também este tempo aqui vale para aposentadoria por tempo de contribuição e emissão de CTC. Certo, Fer? Aposentadoria por tempo de contribuição, eu sei que a emenda constitucional fez uma alteração aí no rolê, basicamente, na regra permanente, não se tem mais aposentadoria por tempo de contribuição e nem aposentadoria por idade, né? O que aconteceu? A ideia da emenda constitucional foi unir essas aposentadorias, tendo-se então uma aposentadoria chamada programada, mas ela não foi extinta propriamente, porque eu tenho regras de transição. Regras de transição com pedágio de 50%, pedágio de 100%, pontuação. Então, ainda existe. É para aquela galera, a regra de transição, lembra-se sempre que é para aquela galera que estava quase fechando o direito, né, para ter direito adquirido sobre aquele benefício previdenciário, por exemplo, e não conseguiu alcançar. Aí tem uma regra de transição para amortecer a nova regra, que é uma regra permanente, que tende a ser uma regra mais dura. Tranquilo? Tá, feito isso, este é o rolê aqui. E CTC, Fer? CTC é certidão de tempo de contribuição. É aquela conversa entre os regimes, né? Entre o regime próprio de previdência social e o regime geral. Fer, necessariamente é regime geral com regime próprio? Pode ser regime próprio com regime próprio? Pode ser também entre si, né? Entre os regimes. Mas, Fer, como poderia ser um regime próprio e outro regime próprio? Imagina que ele é um servidor público municipal. Imagina você é um servidor público municipal. Aí você é aprovada no concurso do INSS. Você passa a ser um servidor público federal, porque a autarquia, né? O INSS é uma autarquia federal. Então, você muda de regime próprio, mas você se mantém no regime próprio. Você pode levar esse tempo do seu regime próprio municipal para o regime próprio federal? Pode, tá bem? Assim como se você fosse um empregado da iniciativa privada, ou um contribuinte individual da iniciativa privada, por exemplo, e você fosse levar este tempo para o regime próprio, tá bem? Então, é emissão de CTC. É basicamente o regime geral ou regime próprio dizendo para outro regime, ó, beleza, ele tem um tempo de contribuição aqui. E o que acontece? Qual que é a necessidade entre os regimes? Eu falei que é uma conversa entre eles. Então, um regime vai mandar para outro a CTC e esses dois regimes terão uma conversa financeira sobre isso. Afinal de contas, você contribuiu num regime e vai ter esse tempo reconhecido em outro. Então, é necessidade de compensação financeira entre esses regimes quando eu falo de CTC. Tá bem? A necessidade de compensação financeira precisa desta expressão, né?
eles precisam se compensar financeiramente. Feito porque eu tô falando de tempo de contribuição. Tá? Então, contribuinte individual via de regra e o facultativo são essas alíquotas aqui, tá bem? Ah, Fer, mas ele contribui em 5% e 11% e ele quer emitir uma CTC. Ele pode complementar para chegar em 20% e ter esse tempo reconhecido? Pode, ele pode complementar, tá bem? Pode complementar sim, lembrando que vai ter incidência de juros aqui, atualização monetária. Tá? Feito o contribuinte individual e o facultativo, vamos para os demais contribuintes, certo? Então, vamos agora para o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Estes aqui também contribuem, doméstico, também contribuem da mesma forma. Qual que é a contribuição deles? Eles contribuem 7,5%, nas alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%, tá bem? E são alíquotas aqui progressivas. Alíquotas progressivas. Progressivas. O que eu quero dizer com progressivas? São alíquotas que se assemelham com a incidência do IR, o imposto de renda. Ela incide sobre faixas salariais. Tranquilo? Então, 7,5%, 9%, 12%, 14%. Fer, se por exemplo um exercício traz que os empregados e os trabalhadores avulsos contribuem nas mesmas alíquotas de 7,5% a 14%, está correto? Está correto. Mesmo que ele não use as outras alíquotas, se ele fala que o mínimo é 7,5% e o máximo aqui é 14%, está correto. Lembrando que são alíquotas progressivas, tranquilo? Fer, peraí. Então, teve alteração de alíquota aí, porque eu me lembro que o empregado doméstico e trabalhador avulso, eles contribuíam sobre 8, 9 e 11%, certíssimo? Essas são as alíquotas anteriores. Desde a Emenda Constitucional 103 de 2019, teve-se o quê? Uma alteração de alíquotas. Só que eu lembro, Fer, que eu já estudei essa matéria, que a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela começou a valer dia 13/11/2019, certo? E essas alíquotas começaram a ser cobradas, exigidas dos contribuintes, dia 13/11/2019? Não aconteceu isso. Por quê? Por que não aconteceu isso? Porque elas começaram a ser cobradas dia 1º de março de 2020, por causa do princípio da noventena, ou também anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada. Por quê? Eu preciso aqui dar um respiro, né, para este contribuinte, e eu não posso, do nada, né, o Estado, quero mudar uma contribuição, uma alíquota aqui, e o contribuinte que lide com isso. Não, eu tenho um princípio aqui para que não haja essa cobrança imediata. Qual ele é o princípio da noventena, ou princípio da anterioridade nonagesimal? Por que o nome é anterioridade nonagesimal e simplesmente não colocar anterioridade? Porque não se confunde. Eu estou falando de uma contribuição social aqui, previdenciária, uma contribuição social aqui, na verdade, contribuição social. Porque as contribuições sociais, elas se dividem em algumas. As do 195 são contribuições sociais, mas as estritamente contribuições sociais previdenciárias é esta aqui, deixa eu colocar aqui para você, é esta aqui da folha de salário e é esta aqui dos trabalhadores e demais segurados. As demais, elas são ditas como contribuições sociais. Por que eu falo estritamente previdenciárias? Porque elas necessariamente irão para a receita da Previdência Social dentro da Seguridade Social. As demais, elas são distribuídas dentro da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Feito? Tá, o princípio da noventena, Fer. O que ele assegura, né? Por que ele é noventena? Ele diz que só após 90 dias da data da publicação dessa alteração é que eu posso fazer essa cobrança. Tá bom, Fer. Só após 90 dias. Só que eu olhei aqui
E a anterioridade fala de ser o ano civil, né? A diferença do ano, só pode ser cobrado no próximo ano. E aqui foi cobrado no ano seguinte. Tá, mas foi cobrado no ano seguinte porque se eu bater 90 dias daqui, necessariamente vai chegar em 2020. Ah, Fer, mas também passou dos 90 dias aqui, dá um pouquinho mais. Lembra que a expressão da Constituição fala após. Tem que assegurar necessariamente 90 dias trincados ali, tem que bater 90 dias e começar a cobrança? Não, mas tem que ser após 90 dias. O respiro de 90 dias tem que ter aqui. Tranquilo? Então, por isso que não se confunde com a anterioridade dos demais tributos, tá bem? Tem essa especificidade da contribuição social aqui. Bom, feito isso, tá faltando um segurado aqui, né? Tem empregado doméstico, trabalhador avulso, facultativo, contribuinte individual. Qual é o segurado que está faltando? Tá faltando aqui o segurado especial, que é um segurado obrigatório, né? Que é um segurado obrigatório na Previdência Social, aquele, né, que trabalha em regime de economia familiar, aquele rolê todo, certo? Seja o produtor rural, seja o pescador artesanal, aquela estrutura, ou extrativista, certo? Esses são os exemplos mais dados com relação a, seja no decreto, seja na legislação. Certo, Fer? O segurado especial, eu lembro que ele tem uma contribuição diferenciada. Ele tem uma contribuição diferenciada, porque aqui no artigo 195, parágrafo 8º, ele fala sobre o produtor rural, e o produtor rural, ele vai contribuir nas alíquotas assim como os demais? Não, ele contribui diferente. Por que ele contribui diferente? Porque ele contribui com base na comercialização da produção. Comercialização da produção. Certo, Fê? Ele contribui com base na comercialização da produção dele, certo? Certíssimo. E por ser uma pessoa física, um produtor rural, pessoa física, qual que é a contribuição dele aqui? Qual que é a alíquota contributiva dele? Bom, a alíquota contributiva dele vai ser de 1,2% mais 0,1% aqui de acidentes de trabalho, tá bem? Então, 1,2% mais 0,1%, diferentemente daquele produtor rural, pessoa jurídica. Porque daí o pessoa jurídica vai ser 1,7 mais 0,1, tá bem? 1,7 mais 0,1. Então, essa é a estrutura aqui do segurado especial destes empregados e demais trabalhadores. Tranquilo? Então, feito isso daqui contigo, bora para as demais contribuições. Só que tem uma coisa. Antes de eu entrar aqui nas demais contribuições, ir para o inciso 3, ir para o inciso 4, eu quero dar fazer um adendo sobre as empresas aqui e aos equiparados, tá bem? As empresas e aos equiparados. Só que antes disso, o que eu vou fazer contigo? Eu vou colocar na tela as disposições constitucionais e também do decreto para te mostrar como está descrito, né? Você tem o seu material acompanhando, mas só para dar aquelas dicas especiais sobre as expressões mais utilizadas, o que mais cai em prova. Tranquilo? Então bora lá na tela comigo. Sobre o financiamento, eu falei para você sobre a diversidade da base de financiamento, que teve alteração aqui, identificando em rubricas contábeis específicas, preservando aqui essas expressões, vocês têm que destacar, tá bem? Preservando o caráter contributivo da Previdência, isso não foi alterado. Seguimos. O artigo 195, que fala sobre o financiamento por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante os recursos provenientes dos orçamentos, eu falei para você dos entes, né? União, estados, DF, municípios e das seguintes contribuições sociais. E eu falei contigo já sobre o empregador, a empresa e as entidades equiparadas, folha de salários, e aqui quando eu falo e demais rendimentos, folhas de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviços. Lembra que ele fala de pessoa física, mesmo sem vínculo, porque ele está se referindo ao contribuinte individual que presta serviços a uma PJ e também ao trabalhador avulso. E ele também fala sobre receita ou faturamento e lucro. Topíssimo? Seguimos!
do trabalhador e os demais segurados, trabalhador e demais segurados, podendo ser, tá? Essa expressão eu quero que você marque, podendo ser adotadas alíquotas progressivas, são aquelas que conversamos até agora, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Volta aqui comigo rapidamente. O que eu quero dizer aqui? O destaque nesse inciso 2, para além dos trabalhadores e demais segurados, ele coloca os demais segurados principalmente por causa do facultativo. Porque, via de regra, o facultativo ele não trabalha, né? Ele não exerce uma atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório, então ele vai ele tem a opção, né, de facultativamente se vincular, se filiar ao regime de previdência social. Certo, Fer? Mas por que você falou do final deste inciso 2? Porque ele fala que essa contribuição não incide sobre aposentadoria e pensão no regime geral. Por que ele destaca isso? 2 motivos. O primeiro motivo é que no regime próprio, o que acontece? O aposentado e o pensionista têm incidência de contribuição, diferentemente do regime geral. Então isso tem que ficar claríssimo na sua cabeça, essa distinção entre os regimes. E o 2 é o seguinte: se esse pensionista ou se este aposentado se enquadra, tá bem? Se enquadra como um segurado da Previdência Social, significa que ele tem quantos vínculos com a Previdência? Vínculo que eu digo aqui, tira a parte de filiação, de uma forma mais genérica. Ele é um pensionista, um aposentado, ele tem uma relação que ele recebe uma prestação, certo? Um benefício previdenciário, mas ele tem outra relação, é uma relação de contribuinte, ele é um segurado também da Previdência Social. Neste caso aqui, por ser um segurado e se enquadrar, ele tem, obviamente, a vinculação contributiva. Significa dizer o quê? Você falou, Fer, mas ainda está confuso. O que eu quero dizer? Imagina um aposentado que ele continua trabalhando. Esse aposentado que ele continua trabalhando, ele se aposentou por idade antes da emenda constitucional e ele continua trabalhando. Ele abriu um comércio, mudou, na verdade, a vida dele, abriu um comércio, por exemplo, na praia. Aí começou a ser um contribuinte individual que trabalha por conta própria. Se ele exerce uma atividade remunerada, isso significa que origina-se o fato gerador da contribuição social e a gente vai entrar um pouco aqui no tributarês. Quando eu falo de contribuição social, eu estou falando de tributo, certo? Eu estou falando de tributo. Se eu estou me referindo a um tributo, ele tem o quê? Um fato gerador. Fer, fato gerador? Sim, é um fato, é um acontecimento que origina, que gera a incidência, a obrigação tributária do pagamento de uma contribuição social. Qual que é o fato gerador da contribuição social? É o exercício de atividade remunerada, certo? Beleza. Se eu exerci uma atividade remunerada, que é o fato gerador, é o acontecimento que origina a obrigação da contribuição social, significa que a minha relação, eu sou um segurado obrigatório da Previdência. Então, para além da minha vinculação como pensionista ou como aposentado, eu tenho uma vinculação como segurado. Aí sim, a minha contribuição, ela vai ser como segurado, tá bem? Diferentemente da minha relação como pensionista ou como aposentado, tá bem? Então, isso significa que, olha, um aposentado voltou a trabalhar pós-aposentadoria, ele ficou um ano sabático e fala, não, eu vou voltar a trabalhar aqui. Beleza, ele voltou a trabalhar, voltou a exercer uma atividade remunerada, ele volta a ser um contribuinte segurado obrigatório, então ele tem a obrigação de pagar contribuição. Então, vai ter incidência sobre a contribuição dele? Vai ter incidência contributiva? Vai ter contribuição? Vai. Mas porque ele é aposentado? Não, porque ele é um segurado obrigatório, tá bem? Então, não misturar estas relações que ele tem com a Previdência Social. Lembrando aqui que eu estou afastando aqui a aposentadoria por invalidez, porque ele não pode trabalhar sendo aposentado por invalidez, já que ele está incapacitado para o trabalho e também impossibilitado de ser reabilitado, e também uma aposentadoria especial, que é aquela que o segurado ele é exposto a agentes nocivos, né, físicos, químicos ou biológicos, ou a associação desses agentes que trazem riscos para a saúde dele, tá bem? Então, se eu estou tirando este segurado, ele é aposentado especial, e eu estou tirando ele dessa atividade
para justamente preservar a saúde dele, ele não pode, via de regra, continuar nessa atividade especial, certo? Então, ele pode se aposentar na especial? Pode, mas ele pode voltar ao trabalho? Pode, desde que esse trabalho não seja exposto a agentes nocivos, tá bem? Porque não faria sentido. Se ele tem requisitos diferenciados, constitucionalmente previstos, para que ele se aposente de uma forma diferente, como é que eu vou deixar que ele volte para o mesmo trabalho que ele está sendo exposto a agentes nocivos que repercutem na saúde desse segurado? Então não faz sentido uma norma ser protetiva, mas no final ela acaba não protegendo. Feito? Então, excepcionando essas duas aposentadorias, um aposentado ele pode voltar a trabalhar sendo aposentado e continuar trabalhando. Aí sim, a contribuição dele vai ser porque ele está trabalhando, exercendo uma atividade remunerada. Show? Feito este rolê, voltamos agora para a tela novamente. Então eu continuo aqui, falei com você dos dois primeiros incisos, e o 3 ele fala sobre a receita de concursos de prognósticos. Receita de concursos de prognóstico que basicamente é o rolê da Mega Sena, né? Basicamente é o rolê da Mega Sena aqui. Bom, seguindo, importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a ele se equiparar. Ou de quem a lei a ele equiparar. Show? Então, o inciso 3, ele vai falar sobre concursos e prognósticos, basicamente, aquele rolê da Mega Sena, né? Basicamente, o mais conhecido, né? Concursos prognósticos mais conhecidos são aqueles sorteios de números, símbolos e apostas, né? Loterias. E concursos de prognósticos. Show? Concursos de prognósticos. E aqui do concurso de prognósticos, basicamente, temos a Mega Sena, o mais conhecido deles, né? A Mega Sena. Mega Sena da virada, aquele rolê todo, né? Galera mudando de ano aí, já aguardando iniciar sendo milionário. E no 4 fala sobre importação, o importador de bens e serviços, né? Ele fala sobre o importador de bens e serviços do exterior. Se atente aqui ou a ele os equiparados, né? O que a lei os equiparar. Se atente aqui que é importador, tá bem? É importador do exterior, não é exportador, porque já vi em prova trocarem aqui o importador por exportador, daí tá incorreto, tá bem? E aqui eu falo sobre PIS, PASEP, importação, e também sobre COFINS, importação. Fechadíssimo? Fechadíssimo, isso para você ter no seu caderno. Então, rapidamente vamos voltar para a tela para te dar um pouco mais de detalhes e também como está descrito no decreto, na Constituição Federal também. Sigamos lá para a tela, bora lá. A Constituição fala também de quatro princípios aqui no parágrafo 4º, 5º e 6º. Quais são eles? No parágrafo 4º, ele fala sobre a instituição, a lei poderá, lembra sempre destes comandos, tá? De possibilidade e dever, porque eles são diferentes e na prova o examinador pode trocar isso, tá? E isso interfere diretamente no significado da norma. Então, a lei poderá, ou seja, ela pode fazer ou pode não fazer, instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. No artigo 154, inciso 1. O que ela quer dizer aqui? Ela está falando sobre suficiência dessa proteção social. Olha, eu quero criar outras fontes, né? Instituir outras fontes de receita, ou seja, o dinheiro que entra para dar conta de todas as despesas. A Constituição pode fazer isso? A Constituição pode. A Constituição já fez isso? A Constituição não fez. Por isso é uma possibilidade. E o meu cuidado aqui contigo em falar várias vezes é que a lei fala poderá. É uma possibilidade que isso ocorra, tá bem? Então, a Constituição prevê uma possibilidade de manutenção ou expansão de outras fontes?
Sim, porque além do 195 dos orçamentos, das contribuições sociais, já existem outras fontes. Mas outras fontes ainda podem ser instituídas? Podem, mas elas não foram feitas, tá bem? O cuidado aqui do 154.1 que ele fala é qual? Para que não tenha bitributação, que é o quê? Tributar mais de uma vez a mesma coisa, mais de uma vez o mesmo fato gerador, por exemplo. Para que não sobrecarregue, na verdade, isso é uma proteção do contribuinte, para que não sobrecarregue esse contribuinte com mais contribuições sociais, mais tributos. Feito? Então, essa suficiência à proteção social, o princípio da proteção social suficiente ou da suficiência da proteção social é um nome, né? É um nome dado pelo doutrinador José Antônio Savares, doutrinador e professor José Antônio Savares, que dá esse nome, tá bem? Pode cair um nome na prova? Pode cair o nome na prova do princípio, mas normalmente o examinador ele fixa, né, se mantém no texto constitucional. Então, bora para o parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Qual que é o rolê aqui do parágrafo 5º? Volta na tela que olha o que você tem que se atentar. Ele fala sobre nenhum benefício ou serviço. Ele tem um ou aqui. Não é somente benefício, não é somente serviço. Só que ele fala da Seguridade Social. Ele não está se referindo especificamente à Previdência Social. Ele fala sobre criado, majorado ou estendido, que eu gosto de usar o mnemônico aqui. Crime, o mnemônico crime aqui, sem a correspondente fonte de custeio. Qual que é o rolê aqui? Pode cair da seguinte forma, que nenhum benefício, somente benefícios dos serviços não. Pode cair dizendo que é só da Previdência Social e não fala da Seguridade Social como um todo. E pode misturar, por exemplo, dizendo que não é a fonte total, fonte de custeio total. Porque imagina o seguinte, eu estou falando de direitos sociais, direitos fundamentais aqui dentro da Seguridade Social. Eu não posso, Constituição, querer criar, estender ou majorar um rolê, sendo que eu não tenho dinheiro para pagar isso. Como é que eu vou tirar dinheiro? Da onde eu vou tirar dinheiro? Então, essa estrutura, ela tem que estar constitucionalmente prevista e ela tem que estar... Imagina o seguinte, eu vou fazer um planejamento. Como é que eu faço o planejamento sem pensar na grana total que eu tenho para fazer, para botar em prática esse planejamento, certo? Então, quando eu falo sobre o Estado, toda essa responsabilidade estatal, estrutural, isso tem que estar feito da maneira correta. Então, a fonte é fonte total, fonte de custeio total. Fer, isso é uma inovação da Constituição de 1988? Não, ela já veio antes. A estruturação da Seguridade Social veio na Constituição de 88. Só que o princípio do custeio total, da fonte total, da pré-existência do custeio, ele já veio antes. Aonde ele veio? Ele já veio na Constituição de 46, mas ele veio originalmente no texto da Constituição de 46? Não, ele veio por uma emenda constitucional 11 de 65 nessa Constituição de 46. Então, veja bem, não é uma inovação e é incorreto dizer que é uma inovação da Constituição de 88. Não é. Ela veio numa emenda constitucional na Constituição de 46. E também não é originária, né, da Constituição de 46. Quando eu digo originária, o que eu quero dizer? É o texto que foi promulgado em 46. O texto que foi promulgado em 46, ele é o texto original, já vinha a fonte de custeio total? Não, a preexistência da fonte de custeio. Veio uma emenda constitucional nela, 11 de 65, que alterou a redação ou incluiu a redação, tá bem? Feito isso, bora para a próxima. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data da publicação, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no 150, inciso 3b. Que é o quê? A noventena, o princípio da noventena, que eu falei contigo aqui e dei o exemplo que nós temos, um dos exemplos mais atuais, relacionados à emenda constitucional 103 de 2019. Tranquilíssimo? Então, beleza. Vamos voltar para a tela rapidamente. Aqui eu deixei no material de vocês esses incisos, na verdade, esses parágrafos. O terceiro que fala sobre a pessoa jurídica, né, que está em débito. Imagina que a pessoa jurídica está devendo para o sistema da Seguridade Social. Como é que eu vou deixar
que ela contrate com o poder público ou receba incentivos ou benefícios creditícios, fiscais. Não faz o menor sentido, tá bem? Então, alguém que está devendo para o Estado ainda vai contratar com o Estado e receber benefício? Não faz sentido. Então, isso é vedado pela Constituição, beleza? Tá escrito aqui, não poderá. Tá escrito aqui, não poderá. E no parágrafo 7º, o que eu quero destacar para você, que ele diz, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atentam às exigências estabelecidas em lei. Qual que é o rolê aqui para você não cair em pegadinha? Olha para mim. Essas entidades beneficentes de assistência social, se, por exemplo, o examinador falar todas as entidades beneficentes de assistência social recebem isenções, são isentas de contribuições sociais, a resposta está incorreta. São só aquelas, volta na tela, são só aquelas que atendam às exigências estabelecidas. Não são todas, portanto, tá bem? Então, já te passando a possibilidade de uma pegadinha que você não vai cair. Via de regra, agora entrando em contribuições das empresas, do empregador, da empresa e equiparados, via de regra, qual vai ser a alíquota, qual vai ser a porcentagem dela? Via de regra, a porcentagem vai ser de 20%. 20% aqui do inciso 1, tá bem? 20% do inciso 1. Só que beleza, Fer, eu vou colocar aqui do 201, fala, né, no decreto, no regulamento da Previdência Social, 20%, 20%, e eu deixei no seu material. Só que veja bem, existem exceções? Existem exceções. Existem exceções. Quais são elas? Quais são elas? Tem a possibilidade, por exemplo, dessa contribuição de 2,5, de 2, deixa eu alterar aqui a letra, de 2,5, que é um adicional, tá bem? É um adicional, 2,5, um adicional destes bancos e financeiras, tá bem? Que eles têm um adicional de 2,5%, esse adicional de 2,5% que já caiu em prova e é importantíssimo que você tenha destacado no seu caderno. Com relação ao empregador rural, né, que eu falei para você, o empregador rural e pessoa física, que a alíquota dele é 1,2 mais 0,1, comentei contigo do produtor rural pessoa física, e o produtor rural pessoa jurídica, né, a cargo da empresa, ele é o que eu falei também para você, 1,7 mais 0,1, tranquilo? 1,7 mais 0,1, que também cai em prova. Sobre o clube de futebol profissional, o que eu tenho que destacar para você é o seguinte, do clube de futebol, ele tem uma contribuição diferenciada? Tem. Qual que é a contribuição diferenciada dele? Ela será correspondente a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos, tá bem? Destinadas à Seguridade Social. Só que qual que é a pegada aqui para você não errar? O clube de futebol profissional, o futebol tem que ser profissional. Vale para o amador essa regra diferenciada de contribuição? Não vale, tá bem? Não vale. O clube aqui de futebol tem que ser profissional e a alíquota aqui é de 5%. Seguindo, do empregador doméstico, a contribuição dele é diferenciada, é 8 mais 0,8%. 8 mais 8% mais 0,8%. Feito? Seguindo aqui, a mudança da emenda constitucional que eu falei para você, né, de 7,5%, 9%, 12% e 14%, utilizando aqui, obviamente, os valores, né, de 2019, as faixas salariais da época, que, como eu te disse, não começou a valer dia 13 de 11 de 2019, mas começou a valer dia 1º de março de 2020 por causa do princípio da noventena, princípio da anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada. Sobre o contribuinte individual, falei dos 20% para você, também da possibilidade do pagamento de uma alíquota diferenciada de 11%, e também de 5% justamente pela inclusão previdenciária. Porque no parágrafo 12 do artigo 201, ele fala sobre a inclusão previdenciária, alíquotas diferenciadas, ou seja, alíquotas diferentes da regra, e ele coloca aqui os trabalhadores de baixa renda
inclusive aqueles que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Ou seja, este aqui que se dedica, ele está falando do facultativo. Do facultativo, que teve uma alteração de nomenclatura da dona de casa, né? Da dona de casa, tá bem? Ah, Fer, mas no decreto tá dona de casa, mas na lei, no decreto teve a alteração, falando sobre aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito residencial, mas na lei ainda tá dona de casa. O que eu faço? Você faz o seguinte, depende do enunciado. Se o enunciado da questão se refere às leis, você vai utilizar as nomenclaturas da lei. Se o enunciado se refere às nomenclaturas, se refere ao decreto, ao regulamento da Previdência Social, que é a mesma coisa aqui, decreto 3.048 de 99, que foi alterado pelo decreto 10.410 de 2020, pós-emenda constitucional, ele vai se referir à nomenclatura nova, tá bem? Assim como no auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, porque ainda a lei, né, as leis, a 8.212 e a 8.213, se referem dessa forma, elas não foram totalmente atualizadas após a emenda constitucional 103 de 2019. Tranquilo? Então não precisa se apavorar com relação a isso, tá tudo bem. Se na lei está expressamente a forma como o legislador, como o examinador da prova irá cobrar, será como está expressamente nessas leis, assim como já tiveram concursos públicos que cobraram previdência, né, direito previdenciário, e eles colocaram a forma como está descrito na lei. Fechou? Bora seguir então. A alíquota de 5%, que fala via de regra aqui da MEI, né? Mas lembrando que teve uma alteração, antes era 11%, e a partir da competência, né, do mês de setembro de 2011, começou, na verdade, maio aqui, meus queridos, maio aqui eu coloquei no inciso 2, mas na competência de maio de 2011, a MEI, né, passou aqui a ter a possibilidade da alíquota de 11%, de 5%, tá? Porque antes ele já tinha a alíquota de 11%, como fala, né, aqui no parágrafo, no inciso 3. Ele falava aqui da competência até abril de 2011, da MEI 11%, e depois com a alteração do Simples Nacional, teve-se então a competência de maio de 2011 em diante, MEI pagando 5%. Tranquilo? Seguimos então os segurados de baixa renda, né, a possibilidade do baixa renda pagar, né, a alíquota de 5%, lembrando que ele tem que estar inscrito no CAD único, e aqui a inscrição para identificação de baixa renda é que a renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Seguindo do segurado especial, sobre o resultado da comercialização da produção, no parágrafo 8º do artigo 195, a alíquota também diferenciada. Do salário de contribuição, que é a base de cálculo dessa contribuição social. Imagina o seguinte, olha, a contribuição social ela tem uma incidência, certo? Eu falei para você naquela parte que eu falo sobre o tributarês. É onde essa alíquota, essa porcentagem vai incidir o cálculo dela. Show, Fer? E qual que é o salário de contribuição? Depende do segurado. Principalmente o que mais cai relacionado ao empregado e trabalhador avulso, porque o salário de contribuição dele é a remuneração, mais gorjetas e ganhos habituais via de regra, beleza? Gorjetas mais ganhos habituais via de regra, além da remuneração dele. Então, bora lá. No artigo 214, entende-se por salário de contribuição do empregado e do avulso a remuneração auferida, né? A remuneração auferida durante o mês, inclusive as gorjetas e ganhos habituais. Show? Beleza, Fer. Se, por exemplo, um exercício trouxer o seguinte, que o salário de contribuição do empregado e do trabalhador avulso incide sobre a remuneração. Tá certo? Tá certo. Por quê? Ele não disse que incide somente sobre a remuneração. Ele não exclui. Se a afirmação, ela afirma a regra, a afirmação tá correta, tá bem? Agora, se ela afirma a regra dizendo que não existe exceção, e esta regra exige exceção, tem exceção, aí sim a afirmação está incorreta. Então sempre tome esse cuidado, porque muitas vezes você sabe a questão, sabe o conteúdo e erra por quê?
porque tem que melhorar ainda mais a forma como você executa os exercícios, porque é uma questão de interpretação da questão. Tranquilo? Seguindo aqui, entende-se por salário de contribuição o doméstico, ele fala o que está registrado na carteira de trabalho dele. Do individual, a remuneração oferida dele em uma ou mais empresas, pelo exercício da atividade por conta própria durante o mês. Fala das incidências do dirigente sindical e eu vou focar aqui no facultativo, porque o facultativo é o valor por ele declarado. Isso significa dizer o quê? No caso do facultativo, Fer, mas você falou aqui 5, 11 e 20%. Se o facultativo contribui na alíquota de 20%, ele pode contribuir do salário mínimo até o teto, certo? Certo, Fer? Isso significa que ele pode contribuir, é o valor que ele declara, é o valor que ele quer declarar. Aí tá, pode ser o salário mínimo hoje, 1.212, ele pode contribuir 20% sobre 1.213, se ele quiser, 1.214, 1.215, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? Pode. Lembra que o mínimo que ele contribui é o salário mínimo e o máximo que ele contribui é sobre o teto. Justamente porque, com a emenda constitucional 103, teve uma alteração aqui. Porque se a contribuição não for pelo menos do valor do salário mínimo, ela não vai contar para a Previdência Social, via de regra. Então, que pode a possibilidade, por exemplo, dele complementar, agrupar, fazer estes ajustes contributivos dele para que o tempo seja reconhecido para carência, para tempo de contribuição, para acesso de benefícios previdenciários. Feito? Seguindo aqui, sobre o salário de contribuição, as parcelas, né, ou seja, o que está dentro de salário de contribuição, temos a remuneração adicional de férias e também que integra o salário de contribuição e a gratificação natalina. E a gratificação natalina integra o salário de contribuição. Na verdade, aqui a gratificação natalina, ela pode vir, a nomenclatura dela técnica, né, gratificação natalina ou 13º salário. Isso aqui é imprescindível que você tenha marcado no seu material, porque salário de contribuição é uma matéria que incide muito em prova, já que ela é muito extensa. Tem a parte que não integra? Tem. E é um monte de rolê que não integra, tá bem? É uma listagem muito grande. Então, o que você tem que fazer? Você tem que focar no que integra, já que elas são menores aqui. Você tem que saber da remuneração, das gorjetas, né? No caso aqui do trabalhador avulso e também do empregado, remuneração, gorjetas e ganhos habituais via de regra, que também tem ganhos habituais ali que não integram, mas isso aí tá no seu material também. E com relação a adicional de férias e também gratificação natalina. Show? Então destaca isso no seu caderno. Sobre os limites aqui do contribuinte individual e o facultativo salário mínimo, do empregado, o doméstico e o trabalhador avulso, o piso salarial, ou, não existindo esse piso salarial, o salário mínimo. Tranquilo? Sempre aqui durante o mês. Sempre durante o mês. Do limite mínimo, do limite máximo, na verdade, ele é sempre atualizado anualmente, porque existe um reajuste anual sempre do salário mínimo e também do teto da Previdência Social, que ele vai colocar sempre qual que é o valor atual desse rolê. Ele sai por portaria. E a portaria que saiu foi a Portaria Interministerial de 2022, que estabeleceu o teto para R$ 7.087,22. Tranquilo? Seguindo ainda, a possibilidade que eu falei para você de complementar, utilizar o valor de contribuição que excede, complementar, utilizar o valor que excede e também agrupar contribuições inferiores, justamente para que sejam consideradas para a Previdência Social. Sobre o concurso de prognósticos, que eu falei da Mega Sena, é a renda líquida dos concursos de prognósticos aqui, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo. Qual que é esse programa de crédito educativo? Atualmente o FIES, beleza? Atualmente o FIES. E um parágrafo que eu quero que você se atente é aqui, ó. Consideram-se concursos de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas, de qualquer natureza, sempre as expressões de qualquer que tem de vir em prova como pegadinha, mas aqui está correto, e ele fala o seguinte, ó, é só do poder público que ele pode afirmar isso? Não, ele fala também da possibilidade de, por sociedade comercial
ou sociedade civil, tá bem? Destaca isso também no seu material e no seu caderno. Ele fala, o decreto, ele detalha mais sobre a possibilidade da renda líquida aqui que eu falei contigo, este 5% sobre corridas de prado, corridas aqui de cavalos, né? E 5% também sobre o movimento global de sorteios e números de quaisquer modalidades e símbolos. Show? Da importação, PIS, PASEP, importação e COFINS, importação, que eu comentei contigo já. Da União, a União, qual que é a possibilidade da União? Na verdade, a possibilidade não, a responsabilidade da União. A União, isso aqui já despencou em prova, que é o quê? E vai continuar provavelmente despencando, porque ele fala sobre essa responsabilidade da União aqui, que ela é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social na forma da Lei Orçamentária Anual. Significa dizer o quê? Deu problema, olha para mim aqui, deu problema na arrecadação. Fer, deu problema na arrecadação para pagamento de benefícios de prestação continuada previdenciários. O que vai acontecer? Vai na conta de quem cair essa responsabilidade, vai cair na conta da União. Não vai cair na conta dos contribuintes, tá bem? Porque já veio em prova, por exemplo, dizendo que, no caso de insuficiências financeiras, serão aumentadas as alíquotas ou os contribuintes terão que pagar a mais. Não, a responsabilidade vai para a conta da União. Tranquilo? Para finalizar aqui contigo, sobre as outras fontes, eu destaco aqui sobre as outras fontes da Seguridade Social. Temos, aqui no artigo 27 da Lei 8.212, as multas e atualização monetária, juros, moratórios. Por exemplo, eu falei para você na hora de complementação, né? Da alíquota aqui, Fer, eu quero emitir uma CTC, vou complementar. Tem incidência aqui, atualização monetária, juros, para onde vai isso? Isso aqui também é fonte, está dentro de outras fontes da Seguridade Social. Assim como, por exemplo, o contribuinte individual que não pagou a sua contribuição da competência do mês anterior, ele pagou atrasado, né? Ele tem que pagar até o 15º dia do mês subsequente, por exemplo. O pagamento dele de janeiro de 2022, ele vai pagar em fevereiro de 2022, pagar dentro do prazo até o 15º dia, até o dia 15 de fevereiro de 2022. Fer, esqueceu o rolê, só lembrou no dia 20 que tinha que pagar. Ele pode pagar no dia 20? Pode pagar. Ele vai conseguir, inclusive, emitir essa guia, né? Porque está dentro dos últimos 5 anos que não estão prescritos. Então, ele pode emitir essa guia. Show! Ele vai emitir essa guia, vai ter o quê? Atualização e juros nesse rolê. E para onde vai esses juros, essas atualizações, essas multas? Vai para o rolê da Seguridade Social, tá bem dentro de outras fontes. Aqui o 2, na verdade, eu vou pegar com você aqui os que mais incidem em prova. Significa que você vai pular isso aqui de maneira nenhuma, porque isso aqui pode com certeza cair na sua prova. Mas eu vou destacar para você os que mais caem, que é o quê? 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do 243 da Constituição, no parágrafo único, que ele fala o seguinte: todo e qualquer bem, valor econômico apreendido decorrente de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e da exploração de trabalho escravo que sejam confiscados e reverterá a fundo especial com destinação específica. 50% deste rolê vai para a Seguridade Social. Então, vinculadas a trabalho escravo e também tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes e drogas afins. Fechou? E outra porcentagem que você também não pode confundir. Aqui 50% do rolê, tráfico de drogas e também sobre trabalho escravo. Mas tem outra porcentagem que é sobre os leilões. Leilões da Receita Federal do Brasil, da RFB. Aí o rolê é 40%. Então bora lá. O artigo 27, inciso 7, fala sobre 40% resultados de leilões de bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal do Brasil. Que significa dizer, olha, teve uma apreensão aí de aviões, você pode inclusive verificar nas redes sociais da Receita Federal, quando ela posta ali que vão ter leilões de carros, leilões de aviões, 40% do resultado desses leilões vão para a Seguridade Social. Fechado? E aqui ele fala outras receitas também em lei específica e o parágrafo único cita sobre o DPVAT aqui, esse repasse. Tranquilo? O que você tem que cuidar aqui do repasse é que na lei específica do Código de Trânsito, ele
especifica a porcentagem aqui. Na verdade, é 50% menos 10%, que dá no total de 45%. Fer, 50, que cálculo é esse? Imagina que é 50% menos 10%, ou seja, menos 10% de 50%. Quanto é 10% de 50%? 5%. 5% menos 50% dá 45%. Então, na verdade, na regra, são 45%. Fer, mas se cair estritamente o que está na legislação, você vai marcar como certo, tá bem? Ah, essas horas são as dificuldades, mas são as dificuldades relacionadas à própria matéria, né? Por ter uma diversidade de normativas diferentes que muitas delas estão espalhadas, né? Muitas delas estão espalhadas. Tranquilo? Bom, feito este rolê todo do financiamento da Seguridade Social, o que eu quero deixar claro para você é que você inicia com o princípio, certo? Você inicia com o princípio, vem diversidade da base de financiamento no artigo 194, do parágrafo único, inciso 6. Você vai arregaçar nessa parte constitucional que fala sobre a estrutura, lembrando aqui da folha de salário, daquele que não tem vínculo, daquele sem vínculo. Lembrando que os trabalhadores demais segurados, os segurados, os aposentados e pensionistas do regime geral não contribuem para o sistema como aposentados e pensionistas, mas se ele enquadrarem como outro segurado, ele pode sim. Se ele se enquadrar como outro segurado, ele pode sim, tá bem? Via de regra, por exemplo, imagine uma pensionista e ela quer contribuir facultativamente para futuramente se aposentar. Lembrando que aposentadoria e pensão, elas são benefícios cumuláveis, né? A diferença é que pós-emenda constitucional vai ter uma regra ali de porcentagens de incidência, né, dos valores relacionados aos valores. Então, o valor da renda principal se mantém integral, né? O valor da renda do benefício mais vantajoso ele é pago integralmente, e o valor do outro benefício menos vantajoso será pago integralmente se ele for até o valor de um salário mínimo. Se ele superar, aí sim entram naquelas porcentagens. Show? Do contribuinte individual e do facultativo, via de regra, contribuem da mesma forma. Isso também pode ser questão de prova, quando ela simplesmente afirma, não mexe com alíquotas, mas ela só vira e fala: o contribuinte individual e o facultativo, via de regra, contribuem da mesma forma. E podem colocar aqui empregado doméstico, trabalhador avulso também contribuem da mesma forma. Ou podem confundir empregado doméstico e contribuintes individuais contribuem sobre as mesmas alíquotas. Tá incorreto. Beleza? Aí, segurado especial, comercialização da produção, falo de inclusão previdenciária, parágrafo 8º, artigo 195. Show? Dos concursos e prognósticos, via de regra que Mega Sena, normalmente não cai as porcentagens, porém, significa que você não vai estudar? Claro que você vai estudar. As bases das provas anteriores são só para que você tenha mais gás ainda e treine fazer provas, mas não significa que vai cair necessariamente o que está ali. Imagina que sempre as provas elas tendem a inovar. Para além das atualizações da matéria, né, que ocorreram muitas, previdenciário topíssima nisso, né, em ser atualizada constantemente, mas concurso e prognósticos importantíssimo e sempre Constituição Federal, a leitura da lei seca tem que estar dentro dos seus horários, do seu cronograma de estudos. E importação, aqui, importador de bens e serviços do exterior. Fer, pode cair PIS, PASEP, importação, COFINS, importação? Olha, depende da prova. Via de regra, quando a escolaridade aqui é ensino médio, eles não falam o nome da contribuição social, mas pode cair? Pode. Por isso tem que estar no seu caderno essas nomenclaturas, tá bem? PIS, PASEP, importação, COFINS, importação. Show? Então, deixe o seu caderno o mais topissimamente possível, com a sua letra, com os seus destaques, porque mentalmente, visualmente, você vai recordar todos os rolês, vai acertar as questões e vai ser aprovado no concurso e mudar a sua vida. Beleza? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro e um abraço.